Olá, pessoal. A gente tinha programado a nossa aula para as 8 da noite. Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto, e nós temos a nossa aula de planejamento estratégico, né? Agora, no momento, são 8h15, 8h16, para falar a verdade. E até agora não apareceu nenhum aluno. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer uma breve explanação geral das duas aulas que a gente tem para falar sobre hoje na nossa disciplina de planejamento estratégico. Deve ficar gravado. É claro que vocês podem entrar em contato comigo qualquer instante, sem problema algum, tá? Me mandem um e-mail, entrem em contato se tiverem alguma dúvida, ou não fale com o professor. Até melhor pelo e-mail da Uniandrade, klaus.zauter, com 2 T's, @uniandrade.edu.br, tá? Então, depois de lerem a matéria e verem essa gravação, se vocês continuarem com alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato, o professor está aqui para tirar qualquer dúvida. Então, vamos fazer uma breve explanação. Vocês já viram a matéria, né? Vocês já estudaram, já fizeram um desafio, já leram um capítulo do livro, já fizeram exercícios, já viram lá na prática, e o Saiba Mais, né? Lembre-se que o Saiba Mais é muito importante para vocês adquirirem mais conhecimento ainda. O conhecimento nunca é pouco, e ele nunca é demais. Então, a gente pode adquirir cada vez mais conhecimento. Então, aproveitem isso. Nessa semana, semana 3 de planejamento estratégico para engenharia de produção, a gente tem duas matérias, ou duas aulas, né? 2 pontos para a gente discutir. Análise SWOT e macroambiente. Na verdade, macroambiente até a gente vai falar mais sobre a estrutura Pestel. Daqui a pouco a gente esclarece um pouco mais. Mas pense bem, pense no seguinte, quando você tem uma empresa, você precisa dar um direcionamento para ela, né? Então você precisa analisar tudo que ocorre em volta da empresa para ver se a empresa está indo bem ou está indo mal, ou qual o caminho que ela tem que seguir. E essas duas aulas de hoje, a aula 3, análise SWOT, e a aula 4, macroambiente, elas visam exatamente isso. Dar uma ajuda, tem instrumentos que ajudam vocês a direcionarem o negócio de vocês. Isso é extremamente importante em qualquer empresa. Isso a gente pode fazer em qualquer momento. A gente pode fazer no começo da empresa, quando a gente ainda está planejando a empresa, e depois que a empresa está andando também. Então, são instrumentos que nos ajudam a direcionar o nosso negócio. E são instrumentos bem simples, tá? Que não precisam de um super, hiper, mega conhecimento, você ter doutorado na administração, pós-doutorado em estratégia de administração. Não. São instrumentos que, até pela simplicidade deles, permite que qualquer um possa fazer, possa usar, utilizar esses instrumentos para daí ver, opa, minha empresa precisa se reforçar nisso, né? Ah, minha empresa está bem aqui, então nisso eu estou mais tranquilo. Então hoje a gente vai ver análise SWOT e macroambiente, principalmente a estrutura peixe, tá? Eu tenho aqui alguns slides que eu vou, como nas outras aulas, eu vou usar para explicar escrevendo para vocês, inclusive demonstrando alguns exemplos que estão, inclusive, no capítulo de livro que está lá no material de aula, tá? Então vamos prestar atenção? Vamos analisar um pouquinho mais? Então, eu vou compartilhar aqui o nosso slide e vamos começar a conversar um pouquinho. Então, já só arrumar aqui. E eu vou pegar minha caneta. Cadê minha caneta aqui? Ah, aqui apareceu a caneta. Caneta do professor Klaus, né? Na mesa digitalizadora do professor Klaus. Lembra que o professor Klaus tem uma mesa digitalizadora? É só aumentar um pouquinho a espessura da letra, né? Então, a aula 3, como vocês viram lá no material,
fala sobre análise SWOT. Ah, tem gente que pronuncia de um jeito, tem gente que pronuncia de outro jeito, e etc. Mas análise SWOT. O que é isso? SWOT significa S de strength, que é força. O W de weakness, que significa fraquezas. Fraquezas. O O de opportunities. Opportunities. Bom, opportunities. Vocês devem imaginar, né? Que significa oportunidades. E o T de threats. Que significa ameaças. Esse método, em português, alguns chamam, eu particularmente não gosto, se chama FOFA, né? De força, oportunidade, FOFA, fraqueza e ameaça. Eu particularmente não gosto dessa nomenclatura FOFA. Deixa eu trocar de cor aqui para deixar claro. Quando eu falo de forças e fraquezas, eu estou falando do ambiente interno da empresa. Quais são meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos da empresa? Agora, quando eu falo de oportunidades e ameaças, eu estou falando do ambiente externo à empresa. Então, o mercado, a economia, a política, etc. Quais são as oportunidades que o ambiente externo dá para a empresa ganhar mais, se colocar no mercado e etc. Ameaças. O que está ameaçando minha empresa? A economia está uma porcaria. Então, minha empresa pode perder muito dinheiro. Tem uma pandemia. Então, minha empresa pode perder muito dinheiro. Então, esse é o sistema SWOT. A gente já vai ver como fazer. Eu coloquei aqui um exemplo bem legalzinho para vocês. Então, assim, quando a gente fala de ponto forte ou força, a gente está falando de uma vantagem operacional. Qual a minha vantagem perante as outras empresas? Agora, quando eu estou falando de ponto fraco ou fraquezas, eu estou falando de uma desvantagem operacional. Se vocês começarem a pensar, essas duas são o ponto forte e o ponto fraco, como são coisas operacionais da minha empresa, a gente pode falar que são variáveis controláveis. Quer dizer, eu posso controlar. A minha empresa pode controlar essas variáveis. Olha só que legal. Se eu tenho um ponto forte, é que eu fiz aquele ponto forte. Se eu tenho um ponto fraco, é que eu posso mudar aquele ponto fraco. Por isso, a gente fala que essas variáveis são controláveis, porque é algo que eu realmente posso controlar dentro da minha empresa. Agora, quando a gente está falando de oportunidades, a gente está falando algo no ambiente externo à empresa, né, que pode me ajudar, né, que pode ajudar a empresa. E quando eu estou falando de ameaças, eu estou falando algo no mesmo ambiente externo que pode me prejudicar. Então vejam só, eu já estou falando de ambiente externo. Então é algo que eu não consigo controlar. Então a gente chama de variáveis incontroláveis.
Porque não está ao meu alcance. Incontroláveis. Elas não, incontroláveis, perdão, gente. Elas não estão no meu alcance. Não adianta eu querer mudar alguma coisa aqui, querer mudar algo no mercado. Não consigo mudar nada no mercado. Não adianta eu querer mudar algo na economia, na política. Eu não consigo. Eu, como indivíduo, ou mesmo como empresa, eu não consigo. Por isso a gente chama de variáveis incontroláveis. Tá? É muito importante que a gente tenha isso em mente. Porque quando a gente tem oportunidades e ameaças, a gente tem que listar isso para ver se a gente consegue mudar alguma coisa dentro da empresa para se adaptar a isso. Então, a gente não vai adaptar o ambiente externo à empresa, porque a gente não consegue, são variáveis incontroláveis. Mas a gente pode adaptar o ambiente interno ao ambiente externo. Então, a empresa ao ambiente externo. Se o mercado dá uma oportunidade, por que eu não posso passar a produzir outra coisa? Se o mercado mostra uma ameaça, por que eu não posso mudar alguma coisa dentro da minha empresa para suportar aquela ameaça? Então, entramos em pandemia, estou vendendo bem menos. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não tenho como mudar a pandemia. Eu, como indivíduo, como empresa, não tenho como mudar a pandemia. O que eu vou fazer? Não, que desespero, não sei o que fazer, etc. Então, o que eu posso fazer é mudar alguma coisa interna da minha empresa para me adaptar à ameaça da pandemia. Então, eu posso produzir um produto que o pessoal precisa mais na pandemia. Eu posso diminuir o número de funcionários, diminuir o ritmo de produção, para ter menos custo fixo, menos custo variável, né, para ver se abaixa os meus custos variáveis e assim por diante. Então, mesmo que eu esteja falando de variáveis incontroláveis, eu posso modificar alguma coisa dentro da minha empresa para suportar essas variáveis incontroláveis. Gente, esses 4 pontos, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, são os fatores críticos de sucesso da empresa. Professor, que legal, ficou chocante. E daí, como que eu faço na prática? Então, eu quero mostrar um exemplo para vocês. Então, aqui é uma análise SWOT. Até quero ver se eu aumento de tamanho aqui. Não vou conseguir, vou. Uma análise SWOT de, sei lá, de alguma coisa específica, né? Primeiro lugar que vocês têm que ver aqui, aquilo que eu tinha falado para vocês. Vou pegar a caneta aqui. Aquilo que eu tinha falado para vocês, forças e fraquezas fazem parte da análise interna. E oportunidades e ameaças fazem parte da análise externa, tá? Então, por exemplo, forças. Eu tenho preço competitivo. Eu tenho muito conhecimento de mercado. O meu produto tem bastante qualidade. E eu tenho um bom sistema de comunicação com o meu público. Esses são os meus pontos fortes. Isso significa que estes pontos é que tornam a minha empresa forte no mercado, conhecida no mercado, vendendo mais no mercado. Quais podem ser as fraquezas? Isso tudo aqui é um exercício, tá, gente? É um simples exercício. Quais podem ser as fraquezas? Falta de mão de obra qualificada. Saiu um empregado, eu não tenho como substituir ele no mesmo nível. Porque o meu produto, o meu processo precisa de qualificação. E cadê? E lucros reduzidos, né? Porque tem concorrência, tem isso, tem aquilo, acabei com um lucro bastante reduzido. Ou minha mão de obra é muito cara, porque ela é muito especializada, sei lá, por diferentes motivos. Então, essas são as fraquezas da minha empresa. As forças, ótimo, não preciso fazer nada. Não fazer nada. Ou se eu for fazer algo só para fortalecer ainda mais, preços mais competitivos,
maior conhecimento de mercado e assim por diante, melhor sistema de comunicação. Mas isso tá bom. Então, na verdade, eu não preciso fazer muita coisa. Agora, fraquezas. Eu tenho que melhorar. Eu sei que isso é uma fraqueza. Então, como eu posso melhorar a falta de mão de obra qualificada? Trazer mão de obra qualificada de outro lugar. Ou formar mão de obra dentro da minha empresa mesmo. Tá? Então, essa é a análise interna do nosso sistema. Agora, a gente pode fazer também uma análise externa, né? Onde que a gente vai ver quais as oportunidades que o mercado nos dá e as ameaças que o mercado nos dá. Então, assim, as oportunidades, o mercado quer diferencial da marca. O mercado permite crescimento de novos empresários. O mercado permite a formação de novas parcerias. Opa! Ficar de olho. Vamos colocar aqui, ó, ficar de olho. Que essas são oportunidades. Então, a gente pode começar a pensar em como inserir isso dentro das nossas forças. Agora, a gente também tem que analisar o que o ambiente externo, o que o mercado, a sociedade faz, quais coisas que ela faz que podem prejudicar a nossa aula. Então, perdão, nossa aula, nossa empresa. Eu estou pensando aqui na aula, hein, gente? Concorrência, tem muita concorrência. Opa, isso é perigoso, eu posso perder mercado. Tem novas tecnologias surgindo. Eu posso ficar para trás. Aumento na regulamentação, na legislação, porque a sociedade está pressionando o poder legislativo, o governo, então tem que fazer uma nova legislação. Tem que ficar de olho. E crise econômica, ou, como é o caso de agora, né, pandemia. Então, são essas as ameaças do mercado. Eu posso tornar isso forças. Como que eu vou concorrer? Daí eu tenho que analisar. A minha concorrência tem preço mais alto, mais baixo, qualidade melhor ou maior. Novas tecnologias, isso eu posso adquirir. Aumento da regulamentação. Isso eu sempre falo que o empresário ele tem que ficar de olho na legislação, na nova legislação. Inclusive, eu sugiro até, hoje tem serviços de assinatura de legislação, é isso mesmo. Pode ser uma empresa de um ramo qualquer, ou pode ser um escritório da advocacia. Então, eles ficam de olho em toda a legislação que sai. Eu tenho uma empresa de produção de cartão de banco, sei lá, estou chutando, né? Então, o escritório lá, o serviço que se contratou de atualização da legislação, ele vai mandando semanalmente, mensalmente, semestralmente, a legislação que vai sendo promulgada a nível municipal, estadual e federal. Você paga lá uma certa taxa, etc. Eu sempre digo, quando uma empresa faz um sistema de assinatura de legislação, um desses escritórios, é bom que ela inclua também projetos de lei. O projeto que está sendo estudado, em qual fase da promulgação, do andamento do projeto de lei para transformar em lei está, antes da promulgação. Por que isso é importante? Porque daí você vê um projeto de lei que está sendo discutido lá no Congresso, na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados Estaduais, ou no Congresso Nacional, né, Câmara de Deputados Federais e Senado, você vai vendo o ritmo que está sendo discutido isso, e você já pode, de antemão, se preparar para aquela legislação. E crise econômica, né? Hoje a gente vê na pandemia muitas áreas ganhando muito dinheiro com a crise econômica, inclusive. Gente, podem surgir algumas perguntas. Por exemplo, quando fazer uma análise SWOT? Eu diria para vocês fazer no plano de negócios. Quando vocês já estão pensando no negócio. Professor, eu estava pensando em abrir um negócio assim, assim, assado. Então, faça já no plano de negócios uma análise SWOT. Inclusive, por exemplo, o Sebrae, né, Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa,
Tem alguns Sebrais aqui no Brasil que já tem um software até. Eu sei que o Sebrae de Minas tem um software para plano de negócio, e no software já tem uma análise SWOT para vocês completarem, né? E eu diria até, depois que a empresa já está funcionando, fazer anual. Por que isso? Porque daí a gente pode discutir as mudanças que ocorrem, tanto internamente quanto externamente. Mudança sempre vai ter, gente. Tanto interno quanto externo, sempre vai ter. Então é bom a gente repetir uma análise SWOT frequentemente. Eu diria numa base anual. E daí, a outra pergunta é como fazer. Primeiro, vocês viram que é simples. É basicamente assim, você tem o quadrinho ali, e é assim mesmo que você faz. Divide o quadro em 4 partes. Vocês podem até pegar um quadro lá na sala de reunião da empresa, pegar um quadro desses, quadro branco para fazer com caneta, né? Pode ser um quadro negro com giz, não tem problema, tanto faz. Pode ser um papel grande, tipo cartolina, assim, vai anotando na mão, né? Tanto faz, tanto faz. Mas faça um quadro, assim, em 4 partes, e daí façam o que a gente chama de brainstorming, ou tempestade de ideias, né? Brain é cérebro, storming é tempestade. A gente traduz aqui como tempestade de ideia. Chame algumas pessoas, normalmente pessoas que conheçam a parte interna da empresa e o mercado, né? O ambiente externo. E eu diria assim, sabe, limite o número de pessoas, pode ser 4, 7 pessoas no máximo, e assim por diante. O que vocês podem fazer é que cada pessoa faça uma lista com as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E daí você faz uma seleção dos 3 itens mais frequentes nessa lista. Olha que legal. Então você vai lá, reúne o pessoal numa sala e, por exemplo, o professor pode ter mais de 7 pessoas? Claro, não tem problema. Não esquenta com isso. O número de pessoas não é o essencial. Só não faça com 1 ou 2 pessoas só. Eu diria fazer de 4 para cima, mas não exagere também o outro lado, pegar 15, 20 pessoas. Tá? 4, 5, até 10 pessoas no máximo. Faça o quadro lá e peça para as pessoas anotarem quais são as forças da empresa, quais são as fraquezas da empresa, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. E você recorda os papéis lá e começa a anotar no quadro. Olha, as 3 forças que mais apareceram foram essa, essa e essa. As 3 fraquezas, essa, essa e essa. E as 3 oportunidades, essa. E as 3 ameaças, essa. Por que 3? Não tem problema, você pode fazer 4 de cada um, 5 de cada um. O que não é legal é a gente fazer muitas coisas, porque depois a gente se dispersa. Por exemplo, eu tenho 10 oportunidades. Não tem, uma empresa não consegue aproveitar 10 oportunidades. Eu tenho 10 fraquezas, tá? É um problema. Mas eu não vou conseguir consertar todas as 10 fraquezas ao mesmo tempo. Então, quando diferentes pessoas fazem listas, cada uma por si, e daí você pega quais foram os mais votados, os 3 mais votados em todas as listas de cada um dos aspectos aqui, então você acaba vendo quais são os maiores problemas. Digamos que a concorrência é uma ameaça colocada por todo mundo, mas aumento a regulamentação só foi colocado por 50% das pessoas. Então, concorrência, na visão das pessoas da empresa, é realmente a ameaça. É a grande ameaça. Então, a gente tem que prestar mais atenção em concorrência, tá? O que eu sugiro para vocês, gente, é que vocês façam um exercício aí na casa de vocês. Então, peguem a empresa onde vocês trabalham, ou se vocês tiverem uma empresa, e façam isso.
Convidem alguém de dentro da empresa para fazer. Ah, mas eu não posso fazer lá minha empresa, se eu fizer isso, eles vão ficar bravos. Então, faça você mesmo, de segredo aí para você ter noção de como fazer, como pensar e etc. Tá? Então, isso é muito importante. Análise SWOT. Vocês viram como é simples? É realmente simples. A única coisa é que vocês precisam pegar pessoas que conheçam tanto o ambiente externo, para fazer análise interna de forças e fraquezas, quanto o ambiente externo, para fazer análise externa, oportunidades e ameaças. Esse é o único grande porém, assim, que a gente tem que prestar atenção, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, assim, pessoal, essa foi a aula 3. O que a gente viu? Uma maneira de ver quais são as nossas vantagens e desvantagens para daí direcionar os nossos negócios. As forças a gente pode fortalecer ainda mais, as fraquezas a gente tem que melhorar, as oportunidades a gente pode aproveitar e as ameaças a gente tem que transformar em forças. A gente tem que neutralizar essas ameaças. Lembrando que as ameaças a gente não neutraliza no ambiente externo, a gente neutraliza no ambiente interno. E daí a gente vai para a aula 4, que é macroambiente. Quando a gente fala em macroambiente, é assim, a gente tem que dividir em duas grandes coisas, né? Macro e microambiente. Microambiente é minha empresa, é dentro. A minha casa aqui em volta é o meu microambiente, né? Macroambiente é o que está fora da minha empresa, é o que está fora da minha casa. Então, meu bairro, minha cidade é meu macroambiente. Para uma empresa, o que é o macroambiente? É o mercado, é a concorrência, são os clientes, é o poder público, é a legislação, são os órgãos fiscalizadores. Esse é o macroambiente. Entenderam bem? A gente tem que diferenciar muito bem o que é microambiente dentro da empresa. Então, são os meus funcionários, as minhas máquinas, meu sistema de produção, etc. Esse é o microambiente. São minhas forças e minhas fraquezas da lado da análise SWOT. Agora, quando a gente está falando em macroambiente, é o que ocorre fora da empresa. É o ambiente externo, a análise externa. Na análise SWOT, que a gente acabou de ver, são as oportunidades e ameaças. Tá? Então, vamos discutir um pouco de macroambiente. Eu até apresentei aqui, eu tenho de novo uns slides para a gente discutir, né? Escrever mais um pouco aqui para vocês. Quando a gente está falando em daí escrever aqui, ó. Que tá... Ah, não. Agora sim. Então, aula 4, macroambiente. Quando a gente está falando sobre macroambiente, é o que, como eu acabei de explicar, acontece à nossa volta. É o que a gente chama em administração a camada externa, né? Fora da empresa. E, bom, mas professor, a análise SWOT também faz isso? Claro, a análise SWOT também faz o macroambiente. Mas a análise SWOT também faz o microambiente. É uma análise simples que faz micro e macroambiente. Para trabalhar o macroambiente, a gente tem estrutura, um nome meio estranho, mas tudo bem, PESTEL, que significa assim, ó, aspectos que a gente vai começar a estudar no macroambiente, aspectos políticos, então é o primeiro P, P, aspectos econômicos, que é o E, economic, aqui é em inglês o PESTEL, né? Na verdade é political, economical, e daí entram os aspectos
sociais, que é o social. Daí os aspectos tecnológicos, que é o technological. Os aspectos ambientais, que daí a gente está falando sobre meio ambiente mesmo, environment, que daí em inglês é environment. E os aspectos jurídicos, de legislação, que é o law, né? Que é leis. Então, aqui, estrutura PEST, eu já vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo prático para vocês. Ela basicamente quer saber quais impactos destes aí para a empresa a gente precisa se preparar. É basicamente isso, a gente precisa se preparar. É basicamente isso que a análise PESTEL tá dizendo. Então, olha, vamos ver, tem aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, jurídicos. Quais desses a gente precisa se preparar? É basicamente isso. E a partir disso, a gente precisa traçar cenários prováveis. O que significa um cenário provável? Cenários prováveis significa aqueles que podem acontecer. Os especialistas nessa estrutura dizem que para cada item, traçar pelo menos 3 cenários, tá? Isso que eles falam. Algumas vezes fica difícil traçar 3 cenários. Por quê? Não aparece tanto assim, não tem tanto, né? Ah, professor, que legal, tudo bem. Então a gente vai analisar no ambiente externo, no macroambiente, né? Que é uma parte lá da análise SWOT. A gente vai analisar aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e jurídicos que podem impactar a empresa, que a gente precisa se preparar, né? A partir disso, a gente vai traçar cenários possíveis e vai se preparar para isso, né? Mas como é que a gente faz na prática? É basicamente assim, olha, deixa eu até selecionar objeto aqui, colocar maior. Eu peguei lá um exemplo do próprio material que vocês têm à disposição, né? Que ele dá como exemplo a indústria da aviação. Então, as influências do ambiente, do macroambiente, sobre as organizações em 6 categorias: aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais, né? Então, na indústria da aviação, como ficaria? Então, por exemplo, aspectos políticos, né? A gente tem apoio do governo para as empresas de transporte aéreo nacionais, controles de segurança, restrição à imigração. A restrição à imigração, ela atrapalha o fluxo de passageiros, né? Então, olha, nem tudo é ruim. Então, tem o apoio do governo para as empresas de transporte nacionais. Se eu tenho uma empresa de transporte nacional, isso é uma coisa boa. Se ela é internacional, isso é uma coisa ruim. Tem os aspectos econômicos, por exemplo, baixas ou altas taxas de crescimento econômico. Quando eu tenho baixas taxas de crescimento econômico, as pessoas andam menos de avião. Quando eu tenho mais altas taxas de crescimento econômico, as pessoas andam mais de avião. Então, é um aspecto a considerar. Preço dos combustíveis também. Aqui no Brasil, o querosene de aviação normalmente é mais caro que no resto do mundo, tá? Aspectos sociais, aumento do número de viagens de idosos. O pessoal se aposenta, economizou dinheiro durante a vida, agora quer se aposentar, né? Na Europa isso é muito comum, aqui no Brasil, infelizmente, idosos ganham menos. Intercâmbio internacional de estudantes está aumentando bastante, ótimo. Ou está baixando bastante, problema. Aspectos tecnológicos, opa, a indústria da aviação está fazendo motores e fuselagens cada vez mais econômicos.
que gastam menos combustível. Tem uma série de tecnologias de verificação de segurança para diminuir a probabilidade de acidentes. Só que eu tenho um problema. Está aumentando o número de teleconferências de negócios. O turismo de negócio, que a gente fala, por exemplo, São Paulo é uma cidade que recebe bastante turista de negócio. Ele está diminuindo bastante com a pandemia. Por quê? Não é bom, inclusive durante o período até foi proibido e tal, você ir de um lugar para outro por causa de levar o vírus. Então vocês sabem que, por exemplo, a Inglaterra proibiu a entrada de brasileiros agora, né? Então, por causa da pandemia. É tudo isso muito complicado. Os 2 primeiros itens, ok, são bons. O terceiro item, não. O terceiro item não é bom. Como as nossas aulas, né? A gente está fazendo aula via remota. Claro que é muito melhor aula presencial, né? Também tem aqueles aspectos dentro da análise Pestel, né? Tem aqueles aspectos ambientais. Tem que fazer maior controle de poluição sonora. Eu tenho que controlar o consumo de energia, combustível, né? Não tem mais espaço para ampliação dos aeroportos. Então, são problemas de cunho ambiental que podem atrapalhar o meu mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. O maior aeroporto da Europa continental é o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Então, quando você vai daqui para a Alemanha, por exemplo, você passa por Frankfurt. O Brasil ainda tem voo direto para Munique, mas o número maior é para Frankfurt. Tem muita gente que vai do Brasil para a Ásia, para a China e Japão, via Frankfurt. Inclusive, vai primeiro para a Europa, depois vai para a Ásia. Mas, assim, volta e meia, dá um problema sério lá na Alemanha, por quê? O aeroporto, eu já fui algumas vezes no aeroporto de Frankfurt e digo para vocês, ele é gigantesco. Só para vocês terem ideia, tem um trenzinho, já uma vez eu peguei esse trenzinho, inclusive não tem nem condutor, ele é automático, para ir de um terminal para outro. Tem uma estação de trem embaixo do aeroporto, tem estação de metrô embaixo do aeroporto, então você pode pegar um trem para qualquer cidade da Alemanha, você pode pegar um metrô para ir para Frankfurt. É um aeroporto gigantesco. Só que eles têm muito movimento. Então eles querem aumentar ainda mais o aeroporto. E daí tem várias florestas. É legal quando você chega de avião lá em Frankfurt, não só em Frankfurt, mas muitas outras cidades, você vê muitas florestas em volta. E para aumentar o aeroporto, para fazer mais uma pista, eles têm que desmatar. Mas já teve crises na Alemanha de ecologistas de entrarem lá e se acorrentarem com as árvores para ninguém tirar aquelas árvores. Nossa, já foi. Então, assim, hoje em dia está cada vez mais complicado se aumentar aeroportos. Vamos pegar o aeroporto de Curitiba, aqui em São José dos Pinhais, ou Afonso Pena. A gente precisa de mais uma pista? Precisa. E uma pista longa, bem longa, para receber aviões maiores, receber aviões de carga maiores e carga cheia, e etc. Por que não sai avião daqui direto para a Europa, para os Estados Unidos? São aviões maiores e eles precisam mais pista. Né? Então, antigamente até tinha voo daqui para a França, por exemplo, mas ele ia daqui para São Paulo e daí em São Paulo ele enchia de combustível e ia para a França. Né? Porque aqui não tem, é muito difícil, eles vão gastar centenas e centenas de milhões de reais para desapropriar áreas em volta do aeroporto para aumentar, para fazer mais uma pista. Então é muito complicado. Tem as questões ambientais aí também. E, finalmente, tem as questões legais. Por exemplo, existe lei que restringe fusão. Para o quê? Para evitar monopólio, para evitar concentração de mercado. Então, quando você tem um monopólio ou um ligopólio, você lembra das minhas aulas de economia? Olha lá no começo do curso, de novo isso daí. Então, quando você tem um monopólio, um ligopólio, por exemplo, né, eles podem determinar preço, podem determinar a oferta de produto e assim por diante. Então, existe legislação que exatamente faz isso. Prerrogativas especiais para determinadas empresas de transporte aéreo.
umas têm vantagem e outras têm desvantagens, né? Então, a gente tem que analisar isso daí também em relação à sombra da lei, né? Sob a lei. Então, gente, essa é a análise peixe. O que significa isso? É a mesma coisa. Como que você vai fazer? Vai reunir lá um certo número de pessoas. Ah, professor, posso pegar um consultor de mercado? Claro que pode. Se tem um consultor de mercado especializado na tua área, por que não? E daí você vai começar a analisar as coisas boas e as coisas ruins do macroambiente, do ambiente externo. Vai começar com questões políticas, depois questões econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais, tá? Este é a análise peixe. E a partir daí, você vai colocar, pode selecionar no máximo 3 coisas boas e 3 coisas ruins em cada um desses aspectos. E daí você vai começar a estudar como enfrentar aquilo. Por exemplo, né, eu tenho que controlar a poluição sonora dos meus aviões, porque os aeroportos onde que eu trabalho ficam dentro da cidade, ou extremamente próximos. Ou a rota do avião subindo e descendo fica na cidade. Então, como é que eu posso fazer isso? Tenho tecnologia para isso? Ou eu tenho que diminuir a velocidade do avião, o peso do avião? Ou eu tenho uma outra tecnologia, tenho um avião que faz menos barulho? Eu, por exemplo, moro, eu estou no começo da rua, a minha rua termina no final da pista do aeroporto do Bacaxiri. Então é muito estranho, porque de vez em quando, assim, vem um avião pousar, ele tem que passar por cima da minha casa. E parece que ele vai entrar pela minha janela da cozinha. É muito estranho, gente. É muito estranho. Mas o problema não é esse. O problema é o barulho que faz. O jatinho do governador, então, gente, isso daí. O jatinho do governador vai. O estrondo, assim. Até algumas vezes treme as janelas. A casa não treme porque ela é muito bem feita, mas pode tremer as janelas. Então é bem complicado, né? Então, qual que seria a solução para isso? Evitar certos jatos, tamanho de jato, a pousar no aeroporto do Bacaxiri. Ou comprar um jato que produz menos barulho. O barulho é o deslocamento do ar, né? Quanto mais rápido você vai, mais deslocamento de ar você faz. Né? Então, eu posso começar a analisar cada um desses pontos fortes e pontos fracos do macroambiente que eu listei aqui e começar a trabalhar cada um deles. Né? Ah, por exemplo, aumento do número de viagens de idosos. Né? Opa, então eu posso fazer propaganda junto aos idosos. Né? Olha, eu tenho uma linha que vai lá para tal lugar, é um lugar de descanso, é um lugar de turismo e etc. O intercâmbio internacional de estudantes está muito importante hoje em dia. Então, eu posso aumentar a minha propaganda, o meu marketing relacionado ao intercâmbio internacional de estudantes. Eu posso oferecer, por exemplo, descontos. Ou para os idosos, sei lá, fazer um cartão fidelidade para idoso. Né? A cada 5 viagens ganhe uma. E assim por diante. Eu estou chutando, tá, gente? Eu estou chutando. Mas é isso mesmo que vocês têm que fazer. Uma análise do macroambiente, nesses 6 aspectos diferentes, e daí tomar iniciativas de como eu posso aproveitar ou consertar isso daí, né? Se for uma ameaça, consertar isso. Como eu posso, melhor dizendo, não é consertar, como eu posso enfrentar a ameaça. Deixa eu descompartilhar aqui, voltar a conversar um pouco com vocês. Então, pessoal, é isso daí. Infelizmente, não tivemos alunos na aula de hoje, ao vivo aqui, né? É uma oportunidade que a gente tem de conversar, de trocar ideias, de tirar dúvidas, né? E até exemplos. A gente já fez isso aulas passadas, onde que vocês foram muito importantes enriquecendo, dando exemplos. Olha, professor, aqui na minha empresa funciona assim, assim, assado, e etc. Tá? Então, espero que na aula que vem eu possa ter vocês aqui ao vivo, tá? Mas foi um pouco
da conversa sobre os assuntos das aulas 3, análise SWOT, e aula 4, macroambiente, tá? Gente, de novo, qualquer dúvida, entre em contato no Fale com o Professor ou mesmo no e-mail Klaus, com K, Klaus, .zauter, SAUTTER, @uniandrade.edu.br. Estejam à vontade, tá? Podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida. Eu quero lembrar vocês que aqueles exercícios, o desafio que está lá no material para vocês, é muito importante que vocês façam. É muito importante que vocês entrem no capítulo do livro, tá? Porque vocês vão aprender detalhes maiores sobre o assunto. Então, inclusive, eu falo que o capítulo do livro é o ponto primordial da aula, tá? E, por favor, não esqueçam de fazer a nossa atividade de frequência. A nossa atividade de frequência está lá no AVA, então você entra na aula, você vai ver lá a apresentação da aula, o material do professor, o material da aula, né, no caso, a aula 3, a aula 4, o link da gravação, né, o link da live, e depois do lado o link da gravação, e atividade de frequência. Hoje é dia 17 de agosto. Vocês têm que fazer atividade de frequência até dia 23 de agosto, que é a próxima segunda-feira, e ela fecha 23 horas e 59 minutos, tá? Eu estava vendo meu calendário aqui para ter certeza da informação para vocês. Então, até dia 23 de agosto, às 23 horas e 59 minutos. Tá bom? Não se esqueçam da atividade de frequência. Ela é muito importante, não só para garantir a presença de vocês, né? Não terem falta, mas também porque ela é um exercício a mais que vocês podem fazer em relação aos nossos assuntos. Tá certo, pessoal? Olha, sinceramente, eu queria muito ver vocês aqui na nossa próxima aula, tá? É muito importante que vocês venham, que a gente discuta aquele assunto, que a gente troque ideias, que a gente troque experiências, tá? Eu estarei aqui na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, tá? E na próxima terça-feira, deixa eu até ver aqui, os assuntos que a gente vai trabalhar são as aulas 5 e 6. Então, na próxima terça-feira, dia 24 de agosto, às 8 horas da noite, aulas 5 e 6, tá bom? Vamos ver duas aulas de novo ao mesmo tempo. Certo, pessoal? De novo, qualquer dúvida, estou aqui. Podem entrar em contato comigo pelo Fale com o Professor ou por e-mail. Tá certo? Quero ver vocês todos na próxima Bate terça-feira, no mesmo Bate canal, no mesmo Bate horário, com o mesmo Bate professor. Tá certo? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês e boa semana. Estudem bastante, hein?